bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre evangelismo, ok? Nós avançamos bastante por esses dias. Eu espero que o conhecimento de vocês estejam aberto, ou seja, tenha tido um discernimento maior da proposta sobre evangelização, sobre a grande comissão. Então eu quero apresentar aqui alguns modelos de como Paulo, como Pedro, como Jesus, como Felipe evangelizou lá no passado, para que, partindo desse pressuposto, nós podemos anunciar a Jesus de uma maneira correta, objetiva, clara, gerando frutos verdadeiros para o reino, ok? Queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 24, até o versículo 40. Nós vamos ler alguns versículos aqui e eu vou tentar explicar de uma maneira bem clara para vocês. Nós vamos estudar sobre a pregação de Felipe para o eunuco. Na aula anterior, nós vimos a pregação de Pedro, onde Pedro anunciou para uma multidão e 3.000 almas se achegaram e se converteram ao Evangelho. Agora nós vamos aqui ver um modelo bem pontual. Não vai ser um evangelismo de massa, mas um evangelismo tete a tete, ou seja, de pessoa a pessoa. Você vai ver que Felipe também, assim como Pedro, ele aborda Jesus, ele traz a exposição da pessoa de Jesus como um ponto focal para que o eunuco pudesse conhecer a Jesus e ser salvo. Vamos lá. Ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e a acompanha. Então Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem que estava lendo o profeta Isaías. Ele disse: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou a Felipe para que subisse e se assentasse ao seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. E ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Olha que interessante. Felipe obedeceu à voz do Espírito Santo. Encontrou esse eunuco. Era um rapaz negro da Etiópia, ou seja, era como se fosse um africano nos nossos dias atuais. Que esse homem veio a Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele adorava aquilo que ele não conhecia. E ele tinha uma dúvida bem pontual a respeito de uma passagem de Isaías. E Felipe, aproveitando daquela dúvida daquele homem, perguntou: você entende do que você lê? E partindo daquela passagem, ele diz assim: e começou nessa escritura a anunciar-lhe a Jesus. Ou seja, toda a escritura aponta para a obra da cruz. O que Felipe fez naquele momento? Ele falou sobre a divindade de Jesus. Ele falou sobre a morte de Jesus. Ele falou sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre o retorno e sobre o julgamento. Ele, começando da escritura, daquele ponto que Felipe, do que o eunuco tinha a sua dúvida, ele começou a anunciar a Jesus. Ou seja, ele começou a falar sobre a obra de Jesus.
Sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia diz assim: e perseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Ali houve algo sobrenatural, ou seja, houve um batismo, houve o símbolo do arrependimento. Felipe começou a anunciar a Jesus. E como consequência disso, houve o quê? Arrependimento por meio do batismo. Prosseguindo, a respeito do batismo, disse Felipe para ele: você pode ser batizado se você crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus é Filho de Deus. Ou seja, gerou fé. Ele começou a anunciar o Jesus, houve arrependimento. E o segundo passo, houve fé. Dando continuidade, ele diz: assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Felipe, o eunuco, desceram as águas e Felipe o batizou. Ou seja, entrou ali uma aliança por meio do batismo. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, retirando, e o eunuco não o mais viu. E ele voltou cheio de alegria para o seu caminho. Ou seja, houve ali salvação. Como que ele conseguiu isso? Como que Felipe conseguiu levar aquele homem ao verdadeiro arrependimento, à fé, a uma nova aliança? Ele conseguiu porque ele começou anunciando sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a cruz de Jesus, sobre o propósito de Jesus. Ou seja, era uma pregação cristocêntrica. Era uma pregação que estava baseado em Jesus, naquilo que Jesus fez. Assim como Pedro, Felipe, ele não abordou outras características no modelo que nós estamos combatendo aqui na aula de hoje, sobre o modelo atual, sobre anunciar Jesus com uma perspectiva de um retorno financeiro, anunciar Jesus com uma perspectiva de uma cura, anunciar Jesus como uma perspectiva de um relacionamento novo, anunciar Jesus como uma barganha. Eu sei que Jesus, quando nós aceitamos Jesus, a obra que Ele faz por nós, tudo isso que nós precisamos gera uma consequência. Ou seja, se você vem para Jesus, se você recebe Jesus, como consequência, Jesus pode curar a sua vida. Se você vem para Jesus, como consequência, Ele pode trazer algo para você que você precisa naquele momento. Ou seja, uma cura física, suas finanças, sua vida emocional, sua vida física, em todas as áreas da sua vida. Mas isso não pode ser algo como central para anunciar o Evangelho. Isso tem que ser uma consequência para que haja sim um arrependimento, para que haja sim de fato uma conversão genuína. Vamos ver aqui então um outro modelo, que não é um outro modelo, mas uma outra pregação, uma pregação de Paulo. Nós passamos então pela pregação de Pedro em Jerusalém. Nós vimos que 3.000 almas se converteram. Nós passamos então na mensagem de Felipe, onde um homem se converte, um eunuco. Agora vamos ver então uma pregação de Paulo em Tessalônica. Abra lá comigo no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Nós vamos entender o que consistia a mensagem de Paulo para a conversão das pessoas. Ok? Vamos lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolonia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga. Por 3 sábados discutia com os seus
discutia com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Jesus deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes foi proclamado é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram-se a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Olha que interessante o que consistia a pregação de Paulo e Silas. Ele, primeiramente, anunciou a morte e a ressurreição de Cristo, expondo e demonstrando que convia que Jesus padecesse dentre os mortos. A pregação dele estava baseada na morte de Cristo, mas ele explicou o porquê Jesus teve que morrer. Eu ressalto novamente essa necessidade. Nós, quando anunciarmos a Jesus, nós temos que explicar para as pessoas o porquê Jesus morreu. Não podemos simplesmente falar que Jesus morreu por elas. Nós temos que explicar o porquê Jesus morreu. Isso que Paulo fez. Ele também lhe trouxe a característica sobre a exposição de Jesus. Ele fala: a esse Jesus que vos anunciamos, ele é o Cristo. Toda a mensagem tem que ser cristocêntrica, ou seja, tem que ter Jesus como objetivo, Jesus como um plano principal, Jesus como a única característica no plano de salvação. Em nenhum momento nessa mensagem de Paulo você vai ver ele novamente anunciando a Jesus como uma moeda de troca. Venha para Jesus que ele pode transformar a sua vida. Venha para Jesus que ele vai transformar a sua vida. Não é esse o modelo. E sabe qual foi o resultado disso? Ele diz assim, que alguns deles creram e se ajuntaram a Paulo e a Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres de posição. O resultado foi a mesma coisa, a conversão de pecadores. Quando nós anunciarmos o Evangelho, nós temos que ter essas referências. A referência de Pedro, lá anunciando Jesus em Jerusalém, discorria sobre as Escrituras, falando que Jesus era Cristo, trazendo a divindade de Cristo, falando que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo era um plano da salvação. E esse plano da salvação não foi um acidente, que desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado algo para nós. Depois nós passamos então, como um segundo modelo, o modelo de Filipe para o eunuco, tete a tete. Ele anunciava Jesus. Ele teve a capacidade de sentar com o eunuco e explicar para ele o Evangelho. A minha conversão teve uma base nisso também. Um dia alguém sentou do meu lado. Ele explicou o Antigo Testamento, explicou o Novo Testamento para mim. Ele explicou por que Jesus morreu, por que ele ressuscitou. E através disso, gerou fé no meu coração. E quando gerou fé no meu coração, gerou também arrependimento. E através do arrependimento houve o quê? Houve um batismo. E através de um batismo, o que houve? Transformação de vida, aliança, restauração, cura, libertação. Ou seja, veio a consequência de tudo aquilo que eu precisava em Deus. E nós chegamos então nesse modelo atual. Um modelo de Paulo, que também não é diferente dos demais modelos. Ele explica sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ele traz a exposição ao nome de Jesus, dizendo que a esse Jesus em quem nós anunciamos, ele é Senhor e Cristo. E nós chegamos nesse resultado belíssimo de pessoas se achegando ao Evangelho, pessoas sendo acrescentadas ao Evangelho. Algo que eu quero
ressaltar aqui para vocês. Nós não precisamos ter medo de anunciar a Jesus, conforme esse modelo bíblico. Porque se nós anunciarmos Jesus conforme um modelo que as pessoas têm anunciado aí, simplesmente para lotar igrejas, nós não estamos cumprindo a grande comissão. Lembra que eu falei lá para vocês que missão não significa enviar missionário? Evangelizar não significa levar pessoas para o meio da rua? Falar do amor de Jesus não é falar de uma moeda de troca. Falar do amor de Jesus, cumprir a grande comissão, é falar as verdades concernentes ao reino. Conclusão: dessa maneira, nós conseguimos levar o pecador ao arrependimento e à fé. Assim, ele consegue obter então de Deus a graça e a salvação. Esse foi a abordagem dos apóstolos. Dessa maneira, os pecadores se converteram a Cristo. Por meio disso, eles se achegaram a Jesus. Essa é a boa notícia que eu tenho para nós hoje. Que Cristo veio ao mundo resgatar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Vamos então pregar o Evangelho. Espero que essa aula tenha ainda trazido para vocês, tenha expandido o entendimento de vocês, tenha, de uma certa forma, aberto o entendimento de vocês para compreender qual é o modelo que nós precisamos anunciar o Evangelho, ok? Com base nisso, nós estamos, então, preparados para dar continuidade e anunciar o Evangelho de Cristo. Nas próximas aulas eu vou trazer um pouco mais de embasamento teórico e algumas sugestões de evangelismo. Espero que possa continuar ajudando vocês, ok? Um abraço e até mais.